Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Satânica. Esse livro foi escrito por Anton Szandor Lavey, publicado em 2010 pela editora Saída de Emergência, com 191 páginas divididas em 4 partes. Se vocês procurarem comprar esse livro pela internet ou até mesmo tentar baixar ele em formato de PDF, é provável que vocês encontrem diversas versões desse livro. Eu não sei exatamente de que maneiras isso está sendo divulgado por aí, mas o que eu vi por alto é que existem certas modificações, né? Não fiz uma pesquisa muito aprofundada do que anda sendo vendido ou divulgado aí na internet. Mas o que me parece, tem pessoas que fazem alterações nesse livro. Então, bom, essa aqui é uma editora portuguesa, essa Saída de Emergência. Esse livro, até onde me consta, até a presente data, a gente está em 2017, não tem uma publicação de uma editora brasileira. Então o que vocês vão encontrar aí são pessoas que pegam esse material e vendem por conta própria. Eu não acho esse tipo de coisa aconselhável, nem confiável, porque, como eu disse, alguns materiais que eu já vi por aí estão sendo alterados, etc. Então vale a pena adquirir essa edição, caso seja seu interesse, porque é feito por um pessoal sério que são satanistas e que de fato estão interessados na divulgação da religião conforme, e desse livro, conforme o seu formato original. Eu gostaria de salientar também que esse aqui é um livro sagrado, no sentido de que ele é um livro que é a base, ou uma das bases do satanismo de Lavey. O que isso significa? Que, como qualquer livro sagrado, ele possui um teor interpretativo de sua conjuntura, de suas práticas e tudo mais. Ou seja, há de se levar em consideração que os meus comentários aqui são comentários baseados na minha percepção, na minha impressão e na minha interpretação desse livro, ok? Eu não sou satanista, então o ideal é que, caso seja o seu interesse em se aprofundar no assunto dessa religião específico, que você leia esse livro e procure pessoas que sejam ligadas a essa religião e tudo mais. Essa aqui é apenas uma análise do conteúdo que esse livro apresenta, mas feita por alguém que não é membro dessa religião, nesse caso eu. Então, que fique bem claro, eu não sou satanista, poderia ser, não estou aqui me defendendo nem tentando me tirar esse direito, até porque a liberdade religiosa ainda vigora nesse país, né? Apesar dos pesares que nós temos visto ultimamente, mas não sou. A introdução desse livro é feita por Lurker e ele vem falando sobre a questão portuguesa e a relação dos portugueses com o satanismo, a criação da Associação Portuguesa de Satanismo. Em seguida, Peter Gilmore vem falando de curiosidades e relações do satanismo para com a cultura pop, tal qual filmes, músicas e etc. Então essas introduções elas são bem interessantes porque elas dão um apanhado geral, uma visão geral sobre não só a atuação do satanismo localmente, no caso aqui de Portugal, mas também de uma maneira geral quando Peter Gilmore fala. Então elas são bem interessantes e trazem esse tipo de informação. Já no prefácio, o que nos é dito é o seguinte: este livro foi escrito porque, com muito poucas exceções, cada tratado, documento, grimório secreto e todas as grandes obras sobre magia não passam de divagações santimoniais fraudulentas, devaneios dominados pela culpa e de uma algaraviada esotérica levados a cabo por cronistas do saber mágico, incapazes ou relutantes em apresentar uma perspectiva objetiva sobre o assunto. Escritor após escritor, após sucessivas tentativas de definir os princípios da magia do caminho absoluto e da magia do caminho relativo, não conseguiram senão confundir de tal forma toda a questão que o pretenso estudante de feitiçaria acaba estupidamente a empurrar uma planchê sobre um tabuleiro ouija, de pé dentro de um pentagrama, na esperança que um demônio qualquer se apresente, a lançar debilmente varetas de milefólio para consultar o I Ching, como tantos supostos videntes, embaralhando cartas para prever um futuro que perdeu qualquer sentido. Vocês provavelmente vão notar que ele usa aqui uma expressão diferente, né, da que nós usamos aqui no Brasil. Ele fala caminho absoluto, definir os princípios do caminho, da magia do caminho absoluto e da magia do caminho relativo.
Magia do caminho absoluto, então, sendo magia branca, white magic, no original, né? E magia do caminho relativo sendo, então, de black magic. E aí o que aconteceu? No começo eu não prestei atenção porque existia um glossário aqui no final do livro, na página 190, e eles têm uma tradução tanto quanto diferente da nossa para os termos. Então, por exemplo, left hand path, que seria caminho da mão esquerda, né, na nossa tradução, eles chamam de via antinomiana. Right hand path, via nomiana. Lesser magic, que nós chamaríamos de baixa magia, eles chamam magia mundana. Greater magic, magia cerimonial, que nós chamaríamos de alta magia. Então é interessante que você tenha em mente sempre esse glossário aqui, porque eles vão usar esse tipo de tradução o tempo inteiro no livro, e eu particularmente não sou acostumado com essas expressões via antinomiana, via nomiana. Eu acho que não é de uso comum aqui no Brasil, pelo menos não nos livros que eu vi até hoje. E então, bom, de qualquer forma eles dão esse glossário no final. Quando eu for citar trechos aqui, eu vou respeitar a fala da tradução usada por eles, mas vou ver se eu coloco aí sempre no vídeo uma indicação da nossa tradução. Bom, para além disso, ele deixa claro quais são os objetivos desse livro, né? Então, esse livro se propõe a ser uma resposta aos grimórios e muitos dos tratados antigos, né, que ele considera, em muitos casos, divagações fraudulentas sobre o que seja a magia e tudo mais. Então esse livro funciona também como uma espécie de manifesto, porque a gente vai ver também que ele é uma espécie de manifesto não só contra esses grimórios e a magia no seu formato antigo, mas também contra, e grandemente contra, o cristianismo. Então, na página 98 ele fala assim: um brilho de nova luz surge da noite, e Lúcifer ressurge para, uma vez mais, proclamar: esta é a era de Satã. Satã governa a terra. Os deuses dos iníquos estão mortos. Esta é a manhã da magia e da sabedoria não corrompida. A carne prevalece e uma grande igreja será construída, consagrada em seu nome. Nunca mais a salvação do homem estará dependente da abnegação de si mesmo, e saber-se-á que o mundo da carne e dos vivos será a maior preparação para todos os prazeres eternos. Regie es Satanás, Ave Satanás, Hail Satan. Bom, aí como eu disse anteriormente, né, algumas pessoas estão lançando algumas coisas aí, escrevem uma série de coisas, etc. Na introdução é dito que o satanismo tem várias variantes, né, então de uma certa maneira é entendível que essas coisas aconteçam, como toda religião, né, mesmo quando isso não é permitido, as pessoas fazem esse tipo de coisa, modificam coisas, reinterpretam, etc. De qualquer forma, a gente está falando sempre desse contexto aqui, que é o satanismo, então, conforme a perspectiva de LaVey, que é o original, né? Então, em seguida ele vem trazendo aqui as 9 declarações satânicas. Então eu encontrei por aí os 11 mandamentos do satanismo e coisas desse tipo, mas aqui no livro de LaVey o que nós encontramos são as 9 declarações satânicas, na qual ele diz assim: 1. Satã representa indulgência e não abstinência. 2. Satã representa essência de vida e não fúteis sonhos espirituais. 3. Satã representa sabedoria não corrompida e não autoilusão hipócrita. 4. Satã representa bondade para aqueles que a merecem e não amor desperdiçado com ingratos. 5. Satã representa vingança e não dar a outra face. 6. Satã representa responsabilidade para os responsáveis e não preocupação com vampiros psíquicos. 7. Satã representa o homem como apenas mais um animal, umas vezes melhor, mas frequentemente pior do que aqueles que caminham sobre 4 patas e que, por causa do seu desenvolvimento intelectual e espiritual divino, tornou-se o animal mais perverso de todos. 8. Satã representa todos os denominados pecados, uma vez que todos eles conduzem à gratificação física, mental e emocional. 9. Satã tem sido o melhor amigo que a igreja jamais teve, uma vez que a tem mantido no ativo durante tantos anos. Passado todo esse contexto introdutório, então a gente chega finalmente na parte que justifica o nome do livro. A Bíblia Satânica se chama a Bíblia Satânica
porque ela contém uma reunião de 4 livros, ou seja, lembrando que Bíblia, como eu falo lá na resenha escrita desse livro, a palavra Bíblia não é propriedade dos cristãos. A palavra Bíblia significa reunião de livros. Então, qualquer conjunto de livros, tecnicamente, pode ser chamado de Bíblia. Então, essa foi, acho que, uma jogada interessante do LaVey em chamar esse livro de Bíblia, porque ele não só se apropria de um termo que é comumente usado pelos cristãos para definir o seu livro sagrado, porque, na verdade, o nome da Bíblia dos cristãos é Bíblia Sagrada, mas as pessoas usam comumente a palavra Bíblia, por ser mais prático, mais fácil, né? Porém, volto a ressaltar, essa palavra não é propriedade deles. Então, LaVey faz uso dessa palavra também, mas acrescenta a palavra satânica em seguida para fazer esse tipo de distinção. Então, da mesma forma que os cristãos têm a Bíblia Sagrada, os satanistas têm então a Bíblia Satânica. Não deixa de ser uma jogada de marketing e de oposição bem interessante, né? LaVey tem muito dessa genialidade na hora de tratar desse livro, assim. Genialidade no sentido da oposição. Eu acho que em muitos aspectos ele incorporou muito bem a ideia do opositor, né, de Satã, e conseguiu, de uma certa maneira, em muitos aspectos, fazer esse contraposto de uma maneira muito inteligente. Então os 4 livros então, contidos aqui dentro, cada um é relacionado a um elemento. Então nós temos os 4 elementos: fogo, terra, água e ar, e cada um desses livros é então associado a um demônio. Ele não explica como surgiram a inspiração para escrever esses 4 livros, ou seja, não fica claro se foi através de rituais de invocação, ou se foi por inspiração poética ou filosófica. Ele não explica isso, ele simplesmente intitula cada um desses livros dessa forma e ponto. Cada livro está destinado a uma coisa diferente. Nós vamos analisar cada um deles, a natureza e o objetivo de cada um deles, mas o primeiro deles é então o livro do fogo, chamado o livro de Satã, a Diabrete Infernal. Então aqui LaVey assume uma voz poética e ele fala como se fosse então o próprio Satã. Na introdução, ele ressalta que os cristãos sempre tiveram voz para falar sobre as suas verdades religiosas e que as pessoas sempre deram ouvidos a eles. O que ele destaca é que Satã nunca foi ouvido. Então ele assume essa voz como sendo o próprio Satã e, de uma maneira poética, ele faz esse contraponto ao cristianismo, ao judaísmo e etc. Essa parte do livro é toda escrita em versículos, tal qual a Bíblia, sendo que, obviamente, num tamanho muito menor. E aí eu separei algumas passagens aqui que eu considerei interessantes. No capítulo 2, versículo 6, da página 44, ele fala assim: nenhum credo deverá ser aceite com base em autoridades de natureza divina. As religiões deverão ser questionadas. Nenhum dogma moral deve ser tomado por certo. Nenhum padrão de medida deificado. Não há nada inerentemente sagrado nos códigos morais. Tal como os ídolos de madeira de há muito, eles são trabalho de mãos humanas, e aquilo que o homem construiu, o homem pode destruir. O versículo 8 ele fala: o fundamento principal de toda a nova era é levantar novos homens para determinar as liberdades dessa era, conduzi-la ao sucesso material e rebentar os cadeados e correntes enferrujados dos costumes mortos que sempre impedem a expansão saudável. As teorias e ideias que poderão ter significado vida, esperança e liberdade para os nossos antepassados poderão agora significar para nós destruição, escravidão e desonra. No capítulo 3, versículo 1, ele fala: amai-vos uns aos outros foi dito ser a lei suprema, mas que poder é que tornou assim? Sobre que autoridade racional assenta o evangelho do amor? Por que razão não deverei eu odiar os meus inimigos? Se os amar, isso não me irá colocar à sua mercê? No 7, ele diz: odeia os teus inimigos com todo o coração, e se um homem te bater numa face, esmaga-o na outra. Liquida-o sem piedade, pois a autopreservação é a lei mais elevada. Então o que a gente viu nesses 2 pontos, né? Nessas 4 partes que eu destaquei, nas 2 primeiras, o que ele está dizendo?
que aquelas ideias que se tinham no passado, todos aqueles conceitos que poderiam ter feito sentido em momentos outros, em relação aos nossos antepassados e às religiões antigas, etc., hoje podem não fazer mais sentido algum para o nosso contexto atual. Então isso significa que há de haver uma mudança nesse posicionamento em relação ao mundo. Os outros dois, o que ele vem destacando é especificamente a questão cristã, no qual diz que, e isso é uma coisa interessante, né, porque os cristãos, de uma forma geral, eles não têm esse hábito, né? As pessoas vestem para si a carapuça de cristãos, mas o que mais se vê são cristãos praticando ataques e reagindo a ataques, por exemplo, ou contra-ataques, etc. Então uma coisa muito comum é você ver um cristão hoje atacando terreiros, tacando pedra em crianças e coisas desse tipo. Quando na verdade a premissa cristã é exatamente oposta, né? Não apenas você não atacar absolutamente ninguém, e aí eu estou falando especificamente sobre os mandamentos de Jesus, né? E não da Bíblia como um todo, porque aí sim vai haver essa liberdade interpretativa, porque aí é o momento em que você tem que decidir se você se baseia nas premissas de Jesus ou se você se baseia nas premissas da Bíblia de uma forma geral. Mas, como ele está citando aqui, dar a outra face é um mandamento de Jesus, correto? É uma premissa de Jesus. Então, o que ele vem dizendo é que não, que isso já não tem que ser feito, muito pelo contrário. Se o seu inimigo, e aí há de se salientar também que ele está falando aqui é de um contra-ataque. Então não é de um ataque gratuito a ninguém. Então se alguém lhe dá um tapa na face, ou seja, não é você quem está batendo numa pessoa, mas se a pessoa te ataca, então cabe a você destruir ela totalmente. Porque o que ele vem ressaltando aqui é a questão da força, da superioridade, não no sentido da covardia, mas muito pelo contrário, da autopreservação, que é o que ele fala, né? Então você se defende contra-atacando, mas de uma maneira efetiva, na qual você não vai dar mais a possibilidade do inimigo te atacar. Mas não é um princípio de ataque contra as pessoas. Porque a gente bem vê que quem geralmente tem feito isso em termos religiosos são os cristãos. Então o livro de Satã, ele vem com um discurso bastante enfático contra as ideias judaico-cristãs. Bom, em seguida chegamos ao Ar, o livro de Lúcifer, a iluminação. E aqui ele abandona o formato de versículo, já não vai ter mais a mesma forma de escrita, nem no sentido poético, nem no sentido de organização do livro anterior, do livro de Satã. E esse livro é o mais significativo de todos, ele é o maior. Se alguém me perguntar, por exemplo, qual é a parte da Bíblia satânica que explica de maneira mais aprofundada e mais completa os princípios e as ideias do satanismo, é o livro de Lúcifer. Esse livro é o maior de todos e ele vai falar extensamente sobre a questão da ética satanista, do que os satanistas acreditam, do que eles não acreditam, do comportamento esperado pelos satanistas. Então ele vem desenvolvendo uma série de pontos, então é a parte mais extensa, mais significativa, ao qual tem que se dar mais atenção para se entender efetivamente o que o LaVey está falando, afinal de contas, sobre o que é satanismo. Na introdução desse livro ele traz uma reflexão interessante, fazendo um comparativo entre a verdade e a dúvida. Ele diz que não é a verdade que liberta, e sim a dúvida, porque se a verdade for um conceito engessado, ela não poderia então abranger toda a diversidade do mundo. Então esse é um pensamento muito interessante, né? Porque ele vem falar justamente dessa relativização das coisas. Então, esse é o grande problema que nós temos dentro do contexto da religião também, né? Um determinado povo ele desenvolve toda uma dogmática, todo um conjunto de percepção de mundo baseado nas experiências e vivências daquele grupo, daquele local, daquele profeta ou daquele sacerdote, daquele Deus e etc. E muitas vezes as pessoas tentam incutir toda essa experiência mística para outros povos. E não há uma identificação, muitas vezes, desses outros povos para com aquelas verdades. Ou seja, a tentativa de considerar a verdade ou
a mística como algo engessado faz com que gere todo esse desentendimento que nós vemos por aí. Então é comum ver, né, as pessoas falando, não, só existe um Deus. Mas esse mesmo Deus é interpretado de tantas formas diferentes que acaba gerando guerra. Que acaba gerando todos esses desentendimentos que nós vemos por aí. Né? Então, quando a gente parte numa premissa de que a dúvida é então a libertadora, né? E a gente está partindo de uma premissa de que existe uma relativização do que seja a verdade no mundo. Ou seja, eu vou considerar que a verdade do outro seja diferente da minha. E eu não vou encontrar problema nisso. Mas se eu tento dizer que o outro, a visão de mundo do outro está errada porque a minha verdade é a única, absoluta, então eu crio esse tipo de conflito. E aí, partindo desse pensamento, né? Se existe um livro que se pretenda ser a verdade ultimal e atemporal, ou seja, que nunca vai mudar, que vai conter verdades absolutas para o resto da existência da humanidade, isso só pode ser uma mentira. E aí a gente pode entender, que é o que ele traz, que se a Bíblia a Bíblia dos cristãos, se pretende dessa forma, logo ela é uma mentira e só pode ser o diabo, na verdade, aquele que influenciou a escrita da Bíblia, uma vez que o diabo é o pai da mentira. Falando assim, alguns cristãos podem considerar isso uma afronta, né? Não só essa questão direta, mas a própria ideia de que a sua religiosidade possa vir a ser atualizada. Isso poderia ser considerado herético por muitos, né? Mas provavelmente faltaria a essa pessoa um certo nível crítico de autoanálise para considerar a questão. Porque o cristianismo em si, ele já é uma atualização, entre aspas, é lógico que os judeus não vão considerar isso, mas ele já é uma atualização do judaísmo. Então, se foi preciso que o Deus do Antigo Testamento fosse atualizado, entre aspas, para um Deus novo, que é Jesus, que traz o Evangelho, ou seja, traz as boas novas, então é de se esperar que essa verdade considerada absoluta por muitos não seja tão absoluta assim, que ela seja, na verdade, mais dinâmica do que as pessoas estão acostumadas a pensar. É lógico que muitos vão dizer, não, mas esse dinamismo se encerra em Jesus, mas da mesma forma que os muçulmanos vão dizer, não, esse dinamismo, essa atualização do sistema se encerra em Maomé. Aí é lógico, entra a questão individual da crença e etc, individual de cada um, onde cada um vai fechar os olhos, né, para todas essas questões de mudança e vai escolher aquilo como dogma ultimal e etc. Mas justamente o que o Lavey vem falando aqui, que esse tipo de postura não é uma postura verdadeira, porque só a dúvida é então aquela que traz a libertação. Então, a partir desse ponto, eu vou tentar organizar aqui o desenvolvimento da análise desse livro em específico, que é o livro do Ar, o livro de Lúcifer, em tópicos que eu defini aqui. Então, essa primeira parte eu vou chamar de Satanistas e Deus, e na página 53 ele fala assim: é uma concepção errônea popular que o satanista não acredita em Deus. O conceito de Deus tem sido tão diversificado ao longo das eras que o satanista simplesmente aceita a definição que melhor lhe convém. Sempre foi o homem que criou os seus deuses e não os deuses que o criaram a ele. Deus é, para alguns, benigno, para outros, terrífico. Para o satanista, Deus, seja qual for o nome que lhe chamem, ou por nome algum, é visto como fator de equilíbrio da natureza, e não como estando interessado no sofrimento. Esta força poderosa que impregna e equilibra o universo é demasiada impessoal para se preocupar com a felicidade ou a tristeza de criaturas de carne e osso, nesta bola de terra em que vivemos. Então veja que o conceito aqui, né, são vários conceitos que a gente pode definir aqui dentro desse parágrafo, né, mas o princípio é um princípio deísta, não há uma personificação de Deus, né, ou seja, existe a possibilidade da crença num ser supremo, mas essa crença ela é livre, né? Deus, como ele aponta aqui, é visto como fator de equilíbrio da natureza e não como estando interessado no sofrimento. Ou seja, é uma força impessoal.
né? Então não vai ter uma forma definida, mas sim uma energia que impregna a natureza de alguma maneira. Então, por princípio, o que ele vem dizendo aqui é que aquela ideia de um diabo com chifres e coisas desse tipo não é o conceito que o satanismo tem de Deus. E o que ele vem apontando em seguida, o homem, a lei de ação e reação são os únicos responsáveis pelas atitudes e consequências da própria vida. Então, veja que, apesar da possibilidade da crença num Deus, ou da crença num Deus, né, esse Deus não deve ser entendido conforme o entendimento comum que se tem sobre o que seja Deus, como um ser de características humanas, interessado nas questões da humanidade e tudo mais. E isso tem a ver também com um conceito deísta, né? Então a gente pode relacionar isso com ideias deístas, com D, tá? Não é teísta, deísta, que vai dizer que, dentre outras coisas, né, que ok, Deus pode existir, né, mas ele não influencia na vida das pessoas. Então esse tipo de ideia existe dentro do conceito das religiões, né, que vai dizer isso. Então é como se fosse assim, Deus está lá no lugar dele, né, aí já não estou falando mais satanista, estou falando das ideias deístas de uma forma geral. Deus está lá no lugar dele e ele está lá fazendo o que ele tem que fazer da vida dele. Ele não está preocupado em ficar aqui observando e condenando, nem nada disso. Ou os deuses mesmo, né? Tô falando Deus, mas leia-se Deus ou deuses. Então são ideias, essa é uma ideia que pode ser usada para interpretar esse conceito aqui do Lavey. Bom, aí ele diz também que rezar é uma atitude inútil, porque o tempo que a pessoa usa rezando poderia ser usado, então, para conquistar aquilo que ela quer, e que um satanista não reza por perdão, porque ele assume todas as suas atitudes e não tem, por princípio, esse conceito de pecado, né, de arrependimento e etc. É importante frisar esse ponto, porque isso lá no final vai ter uma importância sobre o que ele vem falar então sobre a questão mágica do satanismo. Então assim, por que eu estou destacando essa questão dele dizer que oração não tem função? Porque em termos esotéricos, a oração ela não serve apenas para você pedir perdão para um Deus, né? Por exemplo, quando você pode rezar para alguém, através de intermédio de uma divindade, que aquele alguém se cure, correto? Os cristãos neopentecostais, etc., muitas dessas pessoas, o que eles fazem? Eles colocam lá o nome da pessoa num caderninho. Eu quero que fulano pare de fumar. Aí coloca lá o nome da pessoa no caderninho e faz uma oração em cima daquilo. Aquilo, dentro de conceitos esotéricos, é magia. E, dependendo da linha que você siga, inclusive a magia negra. Apesar de estar dentro do conceito cristão, dentre algumas linhas de pensamento esotéricas, isso vai ser chamado de magia negra. Por quê? Você está interferindo na liberdade do outro, mesmo que seja de boa vontade, mas ainda assim você está interferindo na liberdade do outro de viver a sua própria vida, seja fumando, bebendo, fazendo o que queira. Então, existe esse fator, né, que é um fator de interferência energética, segundo a concepção esotérica, e aí ele, por princípio, ignora isso. O Lavey, aqui, né, nessa declaração, ele fala, não, rezar é perda de tempo. Bom, mas aí é interessante da gente frisar isso porque nós vamos falar sobre isso depois. Ele vem falando que as religiões, de uma forma geral, elas têm basicamente o mesmo conceito sobre Deus, com pequenas variações, e complementando essa questão da oração, ele diz, na página 55, embora o Deus em todas estas religiões seja basicamente o mesmo, cada uma delas considera o caminho escolhido pelas outras como repreensível e, para cúmulo, os beatos até rezam uns pelos outros. Eles têm desprezo pelos seus irmãos da via nomiana porque as suas religiões têm rótulos diferentes e, de algum modo, esta animosidade tem de ser libertada. E de que melhor forma, senão através da oração? Que forma cínica de dizer, não te suporto? É o estratagema mal disfarçado conhecido como rezar pelo inimigo. Rezar pelo seu próprio inimigo não passa de fúria barata, de uma reles inferior qualidade. E aí a continuação dessa parte, o que ele vem dizendo é que todas essas religiões e deuses e tudo mais, eles são criações da mente humana. Então a gente começa a entender aqui que a ideia do Lavey ela é basicamente ateística, né? Então ela não vai considerar o princípio não espiritual conforme a interpretação
espiritualista das religiões, de uma maneira geral. Ele vai considerar a possibilidade da existência de uma energia que pode ser chamada de Deus, mas não personificada. Logo, não é comum aquilo que a gente vê nas religiões, que vai personificar Deus ou seus deuses, né? Que vai dizer que Deus ou esses deuses têm relação com seres humanos, que tem uma personalidade, que tem emoções, que tem vontades, etc. Segundo essa perspectiva de LaVey, não. Então, segundo essa perspectiva, ele vai considerar que todas essas personificações da divindade são, na verdade, projeções humanas. Então, por exemplo, se eu digo que Deus disse que quer isso, eu, na verdade, estou projetando uma vontade minha e personificando essa vontade, dizendo que aquilo ali é Deus, né? Mas, na verdade, isso é uma coisa minha, ou de um grupo, né? De uma nação, e por aí vai. E aí ele vai dizer que muitas das frustrações do ser humano, ou dos desejos, dos anseios, etc., vão ser projetadas nessa divindade. Então tudo aquilo que o ser humano quer, mas não pode, ele vai projetar na divindade. Seja aquilo que é considerado bom ou ruim. Então as pessoas, através dessa lógica, né, o que a gente entende? Que as pessoas que seguem uma determinada religião, ou criam religiões, etc., elas têm um certo nível de frustração, e com isso elas se utilizam dessa questão da divindade para vivenciar essas coisas que elas não podem vivenciar através de si mesmas, ou seja, considerando que elas próprias são isso tudo. Então, segundo a perspectiva de LaVey, o ser humano ele é puramente carnal. Então não há porquê, e todas essas ideias fazem parte dessa carne humana. Então não tem porquê você externalizar isso. Não tem porquê, entre aspas, assim, porque isso pode ser usado como ferramenta, né? É o que ele vai trazer doravante. Mas desde que isso te sirva de benefício. Por isso que o satanismo então é considerado uma religião por ele. Porque você pode externalizar essa força, esse desejo, esses anseios através de deuses, mas de uma maneira puramente oportunista, é o que dá a entender, né? Então, repito, ele não vai considerar o princípio comum que as religiões ou o esoterismo considera, que é o quê? Que nós somos fruto da espiritualidade. Ele vai dizer que não, que a espiritualidade, entre aspas, é fruto do ser humano. Então, enquanto a maioria das religiões vão dizer, e dos caminhos esotéricos vão dizer, que nós saímos do espiritual e adentramos o carnal, ele vai dizer que é o inverso, né? Que o carnal projeta, então, o espiritual. Sobre a questão dos pecados, é interessante que ele desencadeia um pensamento que é o seguinte: o quanto um conceito de pecado pode levar ao outro. Por exemplo, se você pratica a gula, no sentido de comer, se você come muito e você fica gordo, emagrecer pode ser considerado vaidade. Aí, encaixando aqui uma outra ideia, por exemplo, se você então decide por emagrecer, mas não vai fazer uma academia, por exemplo, você resolve fazer uma cirurgia, então isso pode ser considerado preguiça. Então é interessante o quanto esse levantamento que ele faz, né, esse apontamento, de que o quanto um pecado pode e leva e acaba inevitavelmente levando ao outro, e no final das contas não tem como você fugir disso, né? Então você sempre é um pecador. E a igreja não esconde esse conceito, né? De uma forma geral ela fala isso, todos somos pecadores, né? Nos acusa disso o tempo inteiro. Então não tem muito para onde você fugir. E aí ele vem apontando que em alguns momentos a igreja então abre exceções para essa questão do pecado quando lhe é conveniente, né? Como por exemplo nas quermesses, onde as pessoas comem e são liberadas para comer descontroladamente e tudo mais, ou seja, praticando o pecado da gula, e a igreja dando aval ali porque está se beneficiando com isso, através do dinheiro que ganha e tudo mais. Sobre paganismo e magistas, ele vem falando aqui na página 65, os grupos de feitiçaria do caminho absoluto dizem que, se amaldiçoar uma pessoa, isso ser-lhe-á devolvido a triplicar. Terá repercussão desfavoráveis ou de alguma forma virá de volta como um bumerangue para o emissor.
Isto é mais outra indicação da filosofia dominada pela culpa, que é defendida por esses grupos neopagãos e pseudo-cristãos. Os feiticeiros do caminho absoluto querem mergulhar na feitiçaria, mas são incapazes de libertar-se do estigma ligado a ela. Por isso, auto-intitulam-se mágicos do caminho absoluto e baseiam 75% de sua filosofia nas doutrinas triviais e já muito batidas do cristianismo. Alguém que finge estar interessado na magia ou no oculto por razões que não sejam obter poder pessoal é o pior dos hipócritas. O satanista respeita o cristianismo por, ao menos, ser consistente na sua filosofia dominada pela culpa, mas sente desprezo pelas pessoas que tentam parecer emancipadas da culpa, entrando para um grupo de feitiçaria e depois praticam a mesma filosofia básica do cristianismo. Então o que ele está falando aqui? De grupos de bruxaria atuais, né, ou de religiões de bruxaria atuais, que muitos contêm essa ideia da lei do tríplice retorno, né, de que se você fizer um determinado feitiço contra alguém, essa energia, ou você vai sofrer um choque de retorno, você vai sofrer alguma consequência por ter feito aquilo, né? Então, bom, ele vem se colocando contra essa ideia e mais uma vez ele frisa muito essa oposição, assim, de que o satanismo é diferente dos grupos de magistas que o antecederam, então a gente está falando ali muito também do começo do século XX e etc, né, que foi quando começou a desenvolver-se mais e mais essa questão da magia no mundo aqui ocidental, né, que começou a produzir-se muito material nesse sentido, e também daqueles grimórios mais antigos, né, que vão dizer que você tem que se prostrar perante Deus para praticar magia e que você tem que ser uma pessoa pura de coração, blá 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 blá. E você vai encontrar muito isso nos grimórios antigos, né? Nesse ponto eu acho que é até interessante esse apontamento que ele faz, né? Porque de fato é meio hipócrita em muitos sentidos você ver um grimório dizendo que você tem que ser uma pessoa pura de coração e tudo mais, de boas intenções, mas está lá te ensinando como matar o seu vizinho, né? Como jogar uma doença em alguém, ou como invocar o demônio e tudo mais. Então é meio contraditório em muitos aspectos, né? Bom, aqui na página 67 ele vem trazendo um paralelismo entre os conceitos da religião e da psiquiatria, da psicologia, e vem dizendo então por que o satanismo é satanismo e não é humanismo e etc. Aí ele diz: o satanismo, compreendendo as necessidades atuais do homem, preenche o grande vazio cinzento entre a religião e a psiquiatria. A filosofia satânica combina os aspectos fundamentais da psicologia com uma boa e honesta emocionalização, com o dogma. Dá ao homem a sua tão necessitada fantasia. Não há nada de errado com o dogma, desde que não se baseie em ideias e ações que vão completamente contra a natureza humana. Então aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? O que ele está, mais uma vez, ressaltando aqui, é que ser absolutamente materialista, né? Tentando entender aqui essa ideia dele, que é sempre muito, eu considero um tanto quanto confusa, né? Porque é confusa para mim porque eu tenho que o tempo inteiro me lembrar que o que ele está falando seja oportunista. Essa é a interpretação que eu dou, né? O que ele está dizendo você tem que fazer as coisas que te favoreçam. Se ser religioso é favorável para o ser humano, então sejamos religiosos também. Então é o que ele vem dizendo, né? A psicologia, né, a psiquiatria e modernamente falando essas ciências, elas tiraram esses aspectos que ele vai chamar de fantasia do ser humano, né? Essa coisa do espiritual e tudo. Então ela vai considerar tudo manifestações materialistas de forma absoluta. De uma certa maneira, a gente percebe que ele concorda com isso, mas a autoilusão, que aí é o que ele vai considerar, né, é favorável. Então dizer que isso é uma religião, que a gente está ensinando isso aqui para um determinado fim e tudo mais, e tem esses deuses e etc, etc, são favoráveis. Então não tem que tirar essa coisa, mas, repito, é uma postura oportunista, porque no fundo é ateística, né? Porque ele, como ele próprio diz, ele vai dizer, olha, nada disso existe, mas
já que é favorável se iludir com isso, então vamos nos iludir. Aí ele continua. O caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Se todas as culpas que foram criadas se transformarem em vantagens, isso elimina a necessidade de purgação espiritual da psique, para limpá-la dessas repressões. O satanismo é a única religião conhecida pelo homem que o aceita tal como ele é, e promove a base lógica de transformar algo mal em bom, em vez de fazer todos os esforços possíveis para eliminar o fator mal. Aqui a gente começa a enxergar o proselitismo de Lavey. Então, assim, ele vai, em certos momentos desse livro que nós vamos citar aqui, dizer exatamente isso que ele disse aqui, que o satanismo é a única religião, etc. É lógico que aqui não há outra maneira de interpretar isso como satanismo tal qual organizado por ele, ou seja, a religião satânica que ele criou através desse livro aqui, etc. Então a gente não está falando do conceito satânico como qualquer oposição ao cristianismo e às religiões da mão direita. Não, é satanismo conforme a religião organizada por ele. Então, esse proselitismo dele, quando ele diz aqui, o satanismo é a única religião conhecida pelo homem que o aceita tal como ele é exatamente isso, proselitista, né? Ou seja, ele fazendo propaganda da própria religião. Porque não é verdade, né? Nós temos Telemann aí, e aí eu vou trazer os comparativos aqui em seguida, do porquê muito do que ele diz aqui não tem fundamento no sentido de ser, de fato, a única religião, porque Telemann antecedeu o satanismo, né? A gente está falando, esse livro foi lançado em 1969. Crowley, no começo do século XX, lá para 1910, etc., já estava iniciando todo o contexto telêmico e tudo mais. Em seguida ele vem falando que a igreja deve a Satã o sucesso de sua empreitada religiosa, já que a igreja sempre usou Satã como bode expiatório para promover sua religião. Vem falando sobre a etimologia dessas palavras, sobre Pan, Satã, diabo e etc. E a demonização dos deuses antigos pelos cristãos. Aqui na página 72 ele traz uma lista denominada os nomes infernais, e é lógico, eu não vou citar todos eles aqui, mas está aqui, ó. E, bom, e aí vem o nome de alguns seres e a descrição sobre eles. Então, Behemoth, personificação hebraica de Satã sob a forma de um elefante; Dambala, deus serpente voodoo; Loki, diabo teutônico; Abaddon, o destruidor, e por aí vai. Sobre pactos, na página 76 ele fala: para se tornar um satanista não é preciso vender a alma ao diabo ou assinar um pacto com Satanás. Esta ameaça foi inventada pelo cristianismo para aterrorizar as pessoas, para que não se desviassem do rebanho. Com dedos repreendedores e vozes trêmulas, eles ensinaram aos seus seguidores que, se cedessem às tentações de Satanás e vivessem de acordo com suas predileções, teriam de pagar pelos seus prazeres pecaminosos, entregando a alma a Satanás e sofrendo no inferno para toda a eternidade. As pessoas eram levadas a acreditar que uma alma pura era o passaporte para a vida eterna. Então, os satanistas de Lavey não assinam um pacto com o demônio, com Satanás, nem nada disso. E para corroborar essa questão, em seguida, na página 77, ele vem dizendo: a maioria dos satanistas não aceita Satã como um ser antropomórfico com cascos fendidos, cauda em bico e cornos. Ele representa meramente uma força da natureza, os poderes das trevas, às quais foi dado precisamente esse nome porque nenhuma religião tirou estas forças para fora das trevas. Nem a ciência foi capaz de aplicar terminologia técnica a esta força. É um reservatório não utilizado de que poucos se podem servir, porque não possuem a capacidade de usar uma ferramenta sem ter primeiro que se separar e classificar todas as partes que a fazem funcionar. É esta necessidade incessante de analisar que impede a maior parte das pessoas de tirar partido desta chave multifacetada para o desconhecido, a qual o satanista escolhe chamar Satã. Bom, sobre a questão sexual, a ideia basicamente é de que o satanista tem liberdade para praticar qualquer tipo de atividade sexual que ele queira, desde que isso seja, no caso da participação de outra pessoa ou de outras pessoas, que isso seja consentido.
Então não há nenhum tipo de encorajamento de forma alguma para qualquer tipo de agressão no sentido de violação da liberdade do outro, de escolha, do direito de escolha do outro a participar ou não daquela atividade. Ou seja, um satanista, segundo a perspectiva de LaVey, jamais estupraria alguém, porque isso seria uma violação da liberdade daquela pessoa, do direito daquela pessoa de escolher por si. Bom, aí na página 102, ele fala assim: a atividade sexual é com efeito permitida e encorajada pelo satanismo, mas, obviamente, o fato de ser a única religião que toma esta posição com honestidade é a razão por que sempre tem recebido tanto espaço literário. Mais uma vez, ele se utiliza do seu proselitismo, né? Eu acho essa atitude do LaVey extremamente desnecessária, assim, porque acho que acaba jogando contra ele próprio. Porque eu não tenho como considerar, até porque a gente vai ver aqui em capítulos outros, que ele conhecia Crowley. E ele fala sobre Telemann, né? Fala sobre Crowley e sobre o contexto telêmico. Então, como que ele me escreve aqui? A atividade sexual é com efeito permitida e encorajada pelo satanismo, mas obviamente o fato de ser a única religião que toma esta posição com honestidade. Não é verdade. Não só o livro da lei fala sobre a questão da liberdade sexual, dá esse indicativo, né? Mas em 1941 Crowley escreveu o Liber Ois, e o Liber Ois no ponto 4 fala: o homem tem o direito de amar como ele quiser. Tomai vossa fartura e vontade de amor, onde, quando e com quem vós quiserdes. O homem tem o direito de matar todos aqueles que quereriam impedir esses direitos. Então, isso foi escrito em 1941. LaVey escreveu esse livro aqui, a Bíblia Satânica, em 1969. Ele conhecia Crowley, ele conhecia Telemann. Então, como dizer que o satanismo é a única religião que toma esta posição com honestidade? Não. Não é a única religião. Inclusive veio depois, né? Então o que eu acho é que, apesar dele ficar tentando em muitos momentos colocar o satanismo como o início de uma nova era de liberdade para o ser humano, etc., ele bebeu de fontes anteriores muito próximas ali dele, né? Porque, para mim, ignora Telemann conscientemente, ou seja, ele sabe do contexto telêmico, mas ele prefere ignorar para trazer para si o bastão de iniciador de uma nova era, quando, na verdade, isso já tinha sido feito antes. Sobre a questão dos sacrifícios, ele vem dizendo que o sangue não é o verdadeiro motivo para a questão do sacrifício, mas sim a liberação da emoção. Então, seria aquele momento quando você imola o ser, aquela emoção, aqueles sentimentos desprendidos naquela situação toda, seriam então a razão para o sacrifício. Aí ele diz que nesse caso, então, o melhor seria que ao invés de sacrificar vidas inocentes, por exemplo, como de animais, porque ele deixa isso muito bem frisado, né? Que animais e crianças não são usados por satanistas como forma de sacrifício, porque eles são considerados seres puros. Então, ele deixa isso muito bem frisado. Animais não são sacrificados, nem crianças, apesar do imaginário comum falar isso, mas esse satanismo desenvolvido então por LaVey, ele não considera esses seres como passíveis de serem sacrificados justamente pela ideia de que eles são puros. Ele diz que o ideal então seria o uso do esperma, né, e no caso ali o momento da ejaculação e tudo mais, já que nesse caso não se ceifaria vidas inocentes. E aí, mas ele considera a possibilidade do sacrifício humano no caso de alguém ser merecedor para aplacar a sua ira. Então, seria o caso de que se alguém fez alguma coisa contra você, né, então você poderia talvez matar aquela pessoa e usá-la como sacrifício dentro do ritual e tudo mais para então algum determinado objetivo. Mas vale ressaltar sempre essa coisa, né, de que o princípio é sempre reativo, nunca é ativo. Você não pega uma pessoa por princípio, dizendo aqui que ele restringe essa possibilidade, mas está dizendo que o princípio da argumentação é sempre esse, assim, de que você, é como ele frisa, né, para aplacar a sua ira sobre alguém que fez alguma coisa contra você.
Então, tipo, é como se você estivesse ali quieto, alguém veio e te deu um tiro na perna, sei lá. E aí você vai lá, você me deu um tiro na perna, então eu vou te matar. Ninguém mandou você mexer comigo, eu tava aqui quieto. E aí você vai lá e pega essa pessoa, mata ela e usa ela dentro de um contexto ritualístico, sacrificial. E fazendo um contraponto a essa ideia dele, né, sobre essa questão específica, o que mais uma vez a gente tem que frisar? Que ele considera que o ser humano é o agente disso tudo, que o ser humano é o responsável. Por mais que ele considere energias invisíveis, etc., por exemplo, você vai sacrificar a pessoa para a liberação da emoção e aí você direciona aquela emoção, que é o que ele sugere. Mas ele sempre vai ter como referencial o próprio ser humano, ou o ser humano que está ali envolvido. É uma premissa, mais uma vez, diferente da premissa da maioria das religiões, ou dos conceitos esotéricos e tudo mais, que vão considerar inteligências externas ao ser humano, coisa que ele diz que não acontece, que não existe. Então, por exemplo, se você for pensar dentro de um contexto religioso, não é você que decide qual oferenda você vai dar para uma divindade. É a divindade que te diz qual oferenda você tem que dar para ela. Já existe um pré-estabelecimento da oferenda. Você, por exemplo, vai num terreiro de macumba, você não diz assim para a entidade, de uma forma geral, né, que eu tô falando. Você não diz para a entidade assim, eu vou te dar sei lá, uma cachaça. Aí a entidade provavelmente vai te dizer, não, mas eu não bebo cachaça, eu bebo espumante, né? Então não adianta você chegar para ela e querer dar uma cachaça, porque ela vai te dizer que não aceita aquilo, porque ela quer um espumante. Ou seja, o princípio do Lavey é diferente do que a gente encontra em muitas religiões, no qual a divindade ou a entidade é que vai dizer, eu quero isso, não adianta você querer me dar outra coisa. Né? Mas aí, voltando à questão, ele vai considerar que isso tudo são projeções humanas e tudo mais, blá blá blá. Bom, sobre a questão do pós-vida, Lavey diz que muitas religiões apelam por uma gratificação porque essa é uma ideia atraente para aqueles que têm uma vida ingrata. Ou seja, é como se fosse uma barganha, né? uma espécie de comércio da espiritualidade, que ele aponta que de fato tem certo sentido. Obviamente, nem todas as religiões vão ter esse tipo de característica ou preocupação. Muitas religiões não vão te prometer nada no pós-vida, vão dizer simplesmente que a vida continua e que você vai ter uma vida diferente ou semelhante em outro local, mas não necessariamente que você vai ser gratificado ou condenado nesse outro lugar. Ele sugere também que os governos usam religiões compassivas de forma oportunista, então isso também tem certo fundamento, né? Porque algumas pessoas vão dizer, por exemplo, que o Império Romano se modificou, né, largou o helenismo para se tornar então cristão, justamente pelas ideias de passividade do cristianismo, que de uma certa maneira prega que se você é escravo porque Deus quer, se você é tirano porque Deus quer, e você não tem que se revoltar contra isso, você tem que aceitar a sua condição e etc, etc. Destaca também que se você é um miserável e pertence a uma religião como essa, é compreensível, mas que se você é alguém que, por exemplo, tem uma vida plena e tudo mais, você não passa de um idiota. Aqui na página 112, mais uma vez, ele traz um pouquinho do seu proselitismo. O satanista acredita na gratificação completa do seu ego. O satanismo, na verdade, é a única religião que advoga a intensificação ou encorajamento do ego. Será? Sobre morte e vida, ele diz que salvo situações muito específicas, no caso de dor extrema e questões relacionadas à eutanásia, o suicídio não é encorajado pelos satanistas, e destaca também a diferença de percepção da igreja sobre essa questão, né? Que no passado aceitava o suicídio com seus mártires, né? Alguns podem contestar, mas os mártires não se matavam, né? Não se suicidavam. Mas eles se colocavam muitas vezes em situações onde era praticamente que a gente poderia considerar o suicídio, né? E a igreja aceitava isso como um ato de santificação. A mesma coisa a gente vê hoje, a questão dos muçulmanos, né, e do Islã. Os homens bombas e tudo mais, que se matam e se tornam o quê? Mártires, se tornam exemplos da religião, porque estão ali lutando para construir
um mundo muçulmano, um mundo islâmico. Mesma ideia que os muçulmanos fazem hoje, os cristãos católicos faziam no passado, etc. E aí ele vem falando sobre essa questão da diferença, né, da hipocrisia da igreja, né, que hoje condena o suicídio, mas antes aceitava, achava normal as pessoas se matarem em seu nome. E ainda sobre essa questão da vida, também ele fala que a data de aniversário é então a data mais importante para o satanista, já que é o dia em que ele nasceu. E aí, falando em datas comemorativas, ele também destaca o Halloween e o Walpurgisnacht como datas importantes a serem celebradas. Sobre as famosas e sempre comentadas e relacionadas a tudo que é dito sobre magia negra e satanismo, ele fala sobre as missas negras e diz que isso não passa de invenção literária, né? Que muitas dessas coisas nunca existiram de fato. Aí ele vem ressaltando que muitas dessas histórias eram usadas então, essa coisa do bebê, dos bebês sacrificados, etc., eram usados pelos escritores, pela igreja, etc., para levar as mães a batizar os filhos, né? Porque aí, se batizadas, as crianças não poderiam ser usadas como sacrifício em missas. Que muitos dos relatos sobre missas negras eram, na verdade, desculpas para eles liberarem sua lascividade reprimida. Então esse é um pensamento interessante, né, de se levar em consideração, que muitas pessoas fazem isso, né? Tem muitas pessoas que inventam histórias na intenção, até se colocam muitas vezes nessas histórias. Eu vejo de vez em quando esses crentes, eles colocam às vezes o satanista mais poderoso do Brasil, aí chama lá um Zé Ninguém, né? Aí diz que a pessoa participou, era o maior satanista do Brasil, que participava de 200 ordens, que foi iniciado em não sei quantas sociedades secretas e tudo mais. Uma bobeira, né? Uma verdadeira palhaçada o que essa gente faz, né? Uma mentira deslavada muitas vezes, porque tem uns que tem tanta ordem, suposta ordem no currículo, que acho que não tem nem ordens, esse número de ordem todas existentes no mundo de sociedade secreta, mas inventam, né, nessa intenção de liberar, não só de liberar esse desejo reprimido, né, de poder ou de sexualidade, etc., mas também de se colocar numa situação de importância. Então também tem isso, né? As pessoas inventam muito, eu era membro da ordem tal, e tal, mas agora eu sou um convertido. Também usam isso para promover o cristianismo, né? Então são vários elementos, né, interessantes, e essa questão que ele levanta é muito interessante, né? Do quanto naquela época as pessoas, por terem uma sexualidade muito reprimida, de terem que usar então desse artifício muitas vezes para liberarem esses desejos ali fulgurantes, né? Então inventavam essas coisas todas para verem seus desejos satisfeitos. E aí ele vem dizendo também que para o satanismo uma missa só faz sentido se ela quando ela tem um teor de paródia. Ela serve na verdade para ridicularizar uma determinada religião vigente, ou uma missa vigente, né? Então uma missa negra faria sentido se ela viesse a ridicularizar a missa católica. Mas ninguém liga mais para a missa católica, né? Tu vê desde a época de Lavey que o catolicismo veio perdendo força, né? Especialmente aqui no Brasil, que é o país onde tem uma concentração de ditos católicos, e vem perdendo espaço a cada dia para o protestantismo. Então a ideia de uma missa, através do conceito que ele apresenta, né, de missa negra, seria essa, de parodiar, de ridicularizar, então, uma missa vigente. Bom, e para fechar o livro de Lúcifer, então, a gente fala sobre as citações que ele faz de sociedades secretas, que aqui na página 121 ele diz: no que dizia respeito ao satanismo, os sinais exteriores que mais se assemelhavam eram os ritos neopagãos, conduzidos pela Ordem Hermética da Aurora Dourada, de MacGregor Matters e de Aleister Crowley, a posterior Ordem da Estrela de Prata, AA Astrum Argento, e a Ordem dos Templários Orientais, OTO, que negavam de forma paranoica qualquer associação com o satanismo, apesar da imagem autoimposta de Crowley como a besta da revelação. Além de alguma poesia bastante encantadora e um conhecimento superficial do bric-brac mágico, quando não estava a escalar montanhas, Crowley passava a maior parte do seu tempo como um exibicionista por excelência e esforçava-se ao máximo para ser perverso. Tal como seu contemporâneo, o reverendo
Montagne Summers. Crowley, obviamente, passou uma grande parte de sua existência sem levar a sério aquilo que dizia. Mas os seus seguidores, nos dias de hoje, são capazes de alguma forma de ler sentidos esotéricos em cada uma das suas palavras. Então, bom... Me parece curioso, ok, que ele talvez não tivesse simpatia por Crowley, mas daí dizer que Crowley tinha um conhecimento superficial do que ele chama aqui de bric-brac mágico, né? Ironizando, creio eu. Bom, eu acho um pouco... E aí volta a questão anterior, né, que eu citei nos momentos em que ele é proselitista, ou seja, que muito do que ele diz já tinha sido escrito por Crowley, né? Então, quer dizer, estranho, curioso essa colocação dele em relação a Crowley, mas tudo bem, né? Não há de se esperar que nessas várias outras passagens em que ele diz essa coisa de que o satanismo é a única isso, a única aquilo, que ele também tenha coerência, né, nesse momento para reconhecer que Crowley veio antes dele e que talvez tivesse um pouco mais de profundidade nessas questões. Então chegamos à Terra, que é o livro de Belial, O Domínio da Terra. Então nesse livro ele vem apresentando então o que é a magia segundo o entendimento do satanismo e quais são os elementos e componentes para então a prática mágica segundo a perspectiva satânica. Então ele vem dizendo, na página 127, a definição de magia, tal como usada neste livro, é a alteração de situações ou acontecimentos de acordo com a vontade do indivíduo, os quais, usando métodos normalmente aceites, seriam inalteráveis. É curioso como essa definição é parecida com a definição de Crowley, né? Que é magia, arte e ciência de causar transformações de acordo com a vontade. Ele fala alteração de situações ou acontecimentos de acordo com a vontade do indivíduo, né? Isso porque ele estava dizendo anteriormente que Crowley não entendia nada de magia. Pois bem. Isto admitidamente deixa muito espaço para a interpretação pessoal. Alguns dirão que estas instruções e procedimentos não passam de psicologia aplicada ou factos científicos, designados por terminologia mágica, até chegar a uma passagem do texto que é baseada em nenhuma descoberta científica conhecida. É por essa razão que não foi feita qualquer tentativa para limitar as explicações apresentadas a uma nomenclatura pré-definida. A magia nunca é totalmente explicável pela ciência, mas a ciência sempre foi, numa ou outra época, considerada magia. Esse é um apontamento interessante, né? Que tem a ver com aquela ideia de que magia só é magia até o ponto em que não se descobre o funcionamento de determinada lei, de determinada regra. Então, quando essa regra passa a ser conhecida, então ela deixa de ser magia e passa a ser ciência. Algumas pessoas falam isso, né? Bom, então ele vem dizendo que a magia, como conceito energético, né, por si neutra, não tem lado, ou seja, não pertence nem ao bem nem ao mal, que ela então é considerada por ele como tendo dois tipos, a ritual, cerimonial, ou não ritual manipulativo. E aí essas definições elas são basicamente autoexplicativas, né? Porque magia ritual cerimonial vai falar exatamente disso, de uma ritualística, onde você vai ritualizar todo o contexto mágico, e a não ritual manipulativa tem a ver com o conceito de magnetismo e olhar e coisas desse tipo. Então a capacidade que algumas pessoas têm de usar o olhar de forma magnética para convencer o outro a fazer determinadas coisas ou induzir o outro a isso. Então ele divide dentro dessas duas categorias. Dentro da questão da magia ritual, ele vai dizer que existem três tipos de ritual, então dentro do contexto satânico, que é o ritual sexual, o ritual da compaixão e o ritual da maldição. Também acho que são autoexplicativos, né? O ritual sexual vai envolver então as questões da magia sexual, o ritual da compaixão vai ter a ver com aquela coisa que eu falei lá no começo, né, sobre ele dizer que orações não funcionam e etc, ou não devem ser feitas, mas curiosamente nesse ponto ele diz que um satanista pode fazer um ritual da compaixão para ajudar alguém e etc,
que precise de cura e coisas desse tipo. Ou seja, eu acho meio contraditório, né, esse ponto. Quer dizer, a oração não deve ser feita, mas o ritual da compaixão se faz, né? Qual é a diferença? Né? Em termos esotéricos não tem diferença, porque a gente está falando de questão energética, né? Tem uma diferença do impregnar, ou daquilo que você vai mover materialmente para fazer aquele ritual, ou não, né? Você pode se prostrar em oração e pronto. Não é um ritual no sentido da parafernália, de todos aqueles elementos que são dispostos geralmente num ritual. Mas ainda assim o intento, o objetivo muitas vezes é o mesmo. Da mesma forma que alguém vai fazer um ritual satânico de compaixão para o outro, pode ser que um outro alguém, uma pessoa de outra religião, reze para a cura de alguém. Estranho isso, né? Ele vem falando dos itens, então, que são componentes do ritual. Os mantos, o altar, o selo de Bafomé, que é esse aqui, as velas, o sino, o cálice, um elixir, espada, pênis, e aí no caso não é o pênis órgão em si, é um objeto feito de qualquer material, um gongo e um pergaminho. Aí ele destaca que esse pergaminho tem que ser feito de um animal que foi usado para ser consumido. Nunca abater um animal com o fim exclusivo de fazer o pergaminho. E basicamente então o livro da Terra tem essa função, que é de definir quais são os elementos e qual a concepção de magia dentro do satanismo. Chegamos então à água, o livro de Leviatã, o mar enfurecido. E ele destaca a importância da fala e da ênfase da fala durante o ritual. Traz uma invocação a Satã, traz uma oração para cada um dos 3 tipos de rituais ditos anteriormente, ou seja, da compaixão e etc. Fala sobre as chaves enoquianas e finalmente o livro termina então com um glossário que indica então as traduções usadas pelos portugueses para os termos ingleses do original. Bom, as conclusões técnicas, eu honestamente senti um certo incômodo durante a leitura desse livro. Na verdade foi um incômodo que me acompanhou durante a grande parte da leitura, porque eu tinha que o tempo inteiro me lembrar, vocês devem ter percebido isso durante talvez esse vídeo também, eu tinha o tempo inteiro que me lembrar que, apesar do LaVey estar falando de religião, ele é um ateu. É um ateu meio diferente dos ateus, da maioria dos ateus, né? Porque ele vai considerar essa questão da energética, do uso das energias que nós produzimos de uma certa maneira, e ele vai conceber que essas energias elas são manipuláveis e são projetáveis e tudo mais. É um ateísmo, né? Um tanto quanto diferente do comum, né? Porque geralmente ateus vão negar inclusive isso, né? De que você não pode manipular energias e não interessa se elas surgem de você ou não. Mas ok, até mesmo dentro do ateísmo atualmente, ou talvez desde sempre, não sei, existem variações de pensamento e tudo mais. Bom, e aí mas a questão toda é essa, né? Então me causou esse incômodo porque eu tinha que o tempo inteiro ficar me lembrando que ele é um ateu que acredita na manipulação de forças energéticas humanas. E que toda essa questão dos demônios que são apresentados aqui, porque ele diversas vezes traz listas de demônios, invocação a demônio, etc. Não é uma coisa assim muito enfática do livro, porque o livro realmente enfatiza muito no livro de Lúcifer, que é o ar, né? Que é onde ele vai falar mais da estrutura, da dogmática, das crenças do satanismo, que foi o que tomou maior tempo aqui desse vídeo, né? E olha que eu ainda tirei coisa. Mas a ênfase toda que ele vai dar é nesse aspecto da estrutura de pensamento do satanismo através do livro de Lúcifer. Existem outros livros do LaVey, e talvez eu traga eles aqui em outro momento. Tem um livro que fala especificamente dos rituais do satanismo, então pode ser que através desses outros livros algumas das ideias que eu tenho apresentado aqui se modifiquem um pouco, porque de repente lá ele apresente algum outro tipo de argumentação que complemente o que ele está falando aqui, mas que de repente aqui ficou em aberto. Então assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que isso aqui é um livro religioso, é um livro sagrado, apesar do teor ateístico, mas é um livro sagrado. E como livro sagrado, ele tem essa característica dúbia, contraditória, que é super comum dentro do contexto dos livros sagrados, dos livros religiosos, como você queira chamar. Então, bom, esse ponto tem que ficar bem frisado, ok?
me causou certo incômodo também esse proselitismo dele, né, de dizer que o satanismo é a única religião que isso ou aquilo, e eu acho essa postura desnecessária, mas ok, talvez, né, dentro do conceito dele isso tenha algum sentido de fazer com que atraia mais membros ou coisas do tipo. Não sei exatamente, mas achei que esse ponto jogou contra a própria ideia, porque essa postura é bem utilizada pelos cristãos, né? Os cristãos têm muito esse hábito de dizer nossa religião é a verdade, a nossa religião é o caminho. Se você não está na nossa religião, você é idiota, você está errado, você está condenado. E Lavey, vez por outras, faz isso, né? Quando vai se referir às outras religiões, ele tem esse tom de dizer que os outros são idiotas porque acreditam na espiritualidade, porque acreditam em conceitos de divindade e tudo mais, mas que na verdade nada disso existe e blá blá blá. Bom, então nesse ponto eu acho a postura dele bastante cristã até, mas não é de todo de se impressionar também, porque se a gente está falando, se a gente considerar Satã como opositor do Deus da Bíblia, é todo mundo ali do mesmo conjunto, correto? Todo mundo pertence ao mesmo panteão. Então Deus, Maria, Jesus, Diabo, Satã, é todo o mesmo conjunto da mesma religião. Então é natural que muitas ideias sejam semelhantes e até muito da postura. O que seria estranho nessa questão é se ele se levantasse como um neopagão e tivesse esse tipo de postura. Porque muitas das religiões neopagãs não têm qualquer tipo de relação com o cristianismo e tudo mais, ou tentam não ter, né? Então essa questão do proselitismo geralmente é vista com maus olhos, justamente, como eu disse, por ser uma coisa muito praticada pelos cristãos, e todo mundo já está meio saturado disso, pelo menos quem não é muito ligado ou muito interessado em ligar-se ao cristianismo. E para todos aqueles que são ocultistas ou pessoas interessadas no assunto de religião, eu acho esse livro extremamente recomendado. Na verdade, eu acho ele obrigatório de se ter na biblioteca de todo mundo relacionado a esse universo, porque é um clássico, né? Então é preciso saber o que Lavey falava, o que ele representa, porque ele não é um simples qualquer. Ele criou uma nova geração de fato, né? Ele criou uma linha de pensamento que veio se modificando e vem se modificando, como é o processo que acontece com todas as religiões, mas ele é um dos pioneiros, uma das vanguardas, né, dessa questão do satanismo. Então acho que é muito interessante e de se ter esse exemplar, em especial esse exemplar aqui, que é o que nós temos atualmente aqui no Brasil, dessa editora portuguesa, uma vez que ainda não tenha sido publicado esse livro aqui por nenhuma editora brasileira. Eu agradeço a sua atenção até aqui, muito obrigado e até a próxima.